Tudo bom? A gente está começando mais um insight, retomando, né, um pouco da programação, que eu tive uma parada em função de várias coisas, trabalho, enfim, né? Então estou retomando esse projeto já. Vamos lá, então, né? A pedido de algumas pessoas e para deixar mais esclarecido, né? Hoje eu resolvi retomar o assunto do psicólogo, a figura do psicólogo, para que serve, né? Para que a gente se utiliza de um psicólogo, qual é a função desse ser, né? Que a gente para na frente, fala, né? O que acontece? Vamos ver. Então, assim, eu já tinha falado num outro capítulo, num outro episódio, né? Deixei... acredito que tenha sido bem complementar, mas assim, vou tentar ser breve novamente, né, já como isso veio à pauta, então vamos lá, né. Eu gosto de quebrar tabus, né, então eu vou trazendo à luz o meu entendimento, da minha experiência, do que eu trabalho, da minha própria formação, né, então vamos lá. Né. Psicólogo é uma profissão, a gente ganha um atestado de um diploma de bacharel, né? Como qualquer outra profissão, como direito e tudo mais. A partir dali você vai se especializar. E aí tu pode te especializar é uma gama enorme, né? De onde o psicólogo pode atuar, né? A trabalhar. Na área esportiva, área, assim, laboral, né? Área médica, hospitalar, né? Área clínica, que é o meu caso, né? Tem uma gama enorme, né? Pode ser consultor, pode ser coach, pode ser um monte de coisas, né? O psicólogo, ele sim, psicólogo do esporte, psicólogo até de pet shop, existe isso, psicólogo de pet, né? Enfim, né? E como é que a gente trabalha? Né? A gente trabalha em cima de queixas, sintomas, ou não, né? Existem pessoas que vêm a nós só para procurar um autoconhecimento, uma melhor qualidade de vida, né? A psicologia já faz algum tempo que tá sendo desmistificada, digamos assim, né? O pessoal tá entendendo dessa forma, que já não tem mais aquele tabu, a psicologia é coisa de alguém com algum transtorno mental. Né? Isso já caiu por terra, né? Tá se perdendo. A psicologia hoje, a função dela maior é a qualidade de vida. E aí, como é que a gente trabalha? Né? Por indicação, essa pessoa chega a nós, ou por ela, no meu caso, às vezes eu tenho meios de comunicação, por vezes isso acontece também, né? As pessoas virem a nós através de nossos canais de comunicação, para a gente ser mais pública, digamos assim. Né? E a outra situação é chegando, né, diretamente, vi aqui uma clínica, vi um consultório, né, eu quero poder entender um pouco, né, ou vem por transferência, ou por alguma solicitação médica, enfim, tem algum formato que chega a nós, né, eu não vou entrar na situação de criança, que tem um processo também de como chega a nós, é um pouquinho diferenciado, eu tenho um programa específico, episódio específico que explica isso, está no ar, bem recheadinho, né, um episódio mais antigo, mas fala ali de psicoterapia infantil, né, com crianças. Mas no nosso caso, a pessoa chega por autonomia, né, exceto alguma situação importante, que daí é um psicólogo que trabalha numa clínica, alguma coisa assim, que também existem casos que chegam por situação compulsória. Essas situações compulsórias tem que ser momentos que essa pessoa não está respondendo por ela. E quando eu falo momentos, são situações mais de surtos, né? Ou abstinências. Esse é o nosso carro-chefe, né? Abstinência de quê? Drogas, álcool, né? Aditos diversos. O que a gente pode dizer, né? A situação medicamentosa, né? Tentativas de suicídio, enfim, né? Uma gama enorme que essa pessoa chega. Meu trabalho é sempre trabalhar com essa pessoa consciente, que essa pessoa me eleja. Eu faço trocas e exponho colegas também, que ofereço, né, colegas que possam seguir com esse trabalho. Por quê? Né? Porque isso não é um ambiente opressor, é um ambiente de escolhas. Né? Assim como eu posso não ser escolhida,
também posso eu não é escolha exatamente, do paciente sim, mas do psicólogo ele tem que ter uma questão muito clara, que é a questão ética. Essa questão ética também tem um programa bem recheado sobre isso, com vários exemplos, né? Mas essa questão ética, ela passa por eu saber se eu posso oferecer o que eu para aquele paciente, se ele se adequa a isso, né? Trazer um breve exemplo, né? Eu não trabalho com situações, a minha linha é psicanalítica, é Freud puro, há que ter um aprofundamento muito forte, uma formação mental muito estruturada, que a gente chama, dá um nome de uma situação topográfica, uma caixa topográfica, né? Muito bem formada, para fazer esses acessos, porque o meu objetivo é o insight, é quando a pessoa se dá conta. O insight ele só é acessado através do inconsciente, né? E ele se manifesta no consciente, mas eu tenho que acessar o inconsciente, senão essa pessoa, né, não tem insight. Razão, inclusive, do nome que eu passei ao meu programa, né? É o insight. Mas assim, ó, o insight com Virgínia Novo, né? Tá no YouTube, enfim. Mas, então assim, ó, o psicólogo, no meu caso, o que não daria para eu oferecer alguma coisa, né? Em pacientes, por exemplo, demenciais, em pacientes com algum tipo de situação de um adito muito importante, né? Já comprometendo, ou um usuário de drogas já comprometendo o emocional, porque daí eu não tenho essa pessoa íntegra na minha frente. Eu não tenho essa pessoa inteira, então eu não posso acessar inconsciente porque ela não está apta para isso naquele momento. E tem situações que simplesmente essa caixa topográfica é completamente diferente, que eu não vou entrar aqui, né, nesse momento, mas por exemplo de espectros e síndromes, né? O espectro autista, muito pouco eu posso oferecer, quase nada, né? Porque a composição da caixa topográfica é diferenciada. Então eu não consigo acessar o inconsciente, eu não consigo trazer... como é que a gente acessa o inconsciente? Né? Com o nosso trabalho, situações oníricas, né? Amadurecimento, dor, ressignificar momentos, né? Então aí agora a gente vai entrar no meu trabalho especificamente. O que a gente chama de ressignificar momentos? Né? Essa pessoa passar por essas situações e entender num outro formato a como aquilo se estabeleceu para ela, e geralmente está atrelado às fases do desenvolvimento. Tudo que é nosso da parte adulta está atrelado às fases do desenvolvimento. Eu tenho um episódio desse que também traz isso, né? Tanto para leigos como para estudantes. É um episódio bem recheado, um episódio puxadinho, né? Mas ali explica um pouco mais como é importante, como é que isso reverbera na fase adulta, né? Esse não entendimento nas etapas infantis, né? Bom, o que eu quero trazer mais para os senhores é como é que a gente trabalha, né? Então, assim, essa pessoa vem ou com uma queixa, ou com sintomas, né? Sintomas diversos, né? Pânico, crise de choro, depressivo, ansioso, alternâncias, né? Assim, insônia, incapacidade sexual, são várias situações, né? Brigas constantes, agressões, enfim, né? Separações, são vários episódios, né? Ansiedade por entrar num curso, um trabalho, alguma coisa assim, escolhas, né? Momentos difíceis. Então a própria pessoa chega a essa conclusão, ou alguma pessoa próxima, ou algum médico dessa pessoa, enfim, e ela capta essa decisão. E esse é o momento fundamental, que é como eu atendo. Essa pessoa tem que acatar essa decisão. Ela estando lúcida e capaz, ela tem que estar consciente, né, a respeito disso. Não existe, e aí é uma outra coisa que eu chamo muito a atenção, né? Eu trabalhei muito tempo no hospital psiquiátrico, né? Eu tinha assumido a área da psicologia desse hospital, e ali
Existiam câmeras na época. Os pacientes que vinham a nós eram de alta periculosidade. Para nós, a gente assinava embaixo que estava responsável por esses pacientes dentro da nossa clínica, né? Então, assim, ó, nessa época do nosso hospital, no caso, nessa época, nós tínhamos câmeras em todos os cômodos. E isso era avisado aos pacientes. Passava por mim e eu fazia isso, né? Olha, você vai ser monitorado por essa e essa, porque você está correndo um risco. Né? Essas coisas são faladas. Por quê? Porque os pacientes vinham nos mais variados formatos, né? Como a minha situação, eu trabalhava muito, à época, com pacientes com tentativa de suicídio, logicamente eles já vinham de um outro ambiente, então eu tinha que ambientá-los, eles entenderem isso e se sentirem bem. Né? Em nenhum momento quis que eles, não é essa a função da clínica, fazer com que eles se sintam temerosos, né? Então eu também tenho muita restrição a alguns filmes que às vezes passam, tipo aquele Garota Interrompida, tem um outro filme que eu acho importante, com Mel Gibson, que ele faz um tempo que ele é internado em algum local. Os filmes que passam, um com Jack Nicholson, se eu não me engano, né, que ele também foi internado. Assim, os filmes que passam, eles criam muitos tabus, porque na verdade não é assim que a situação funciona, né? Uma clínica não é para amedrontar, ela é para acalentar a pessoa. E essa pessoa tem que entender que ela se sente bem e que aquilo ali vai ser para ajudá-la. Agora, se ela não quiser, eu de antemão, a minha linha é uma linha muito lúcida, né? Eu trabalho muito com os direitos dessa pessoa, né? Se mesmo assim essa pessoa não quiser, muito pouco eu vou poder fazer. Né? Claro, eu não estou falando em situações, por exemplo, para uma desintoxicação, né? Que daí momentos complicados vão existir, enfim, isso a gente passa, que é muito difícil a pessoa passar sozinha, né? Mas ainda assim é salvo-conduto, né? A gente teve aquele episódio da Cracolândia, as pessoas foram lá, foram retiradas, levadas à força para o hospital, saíram de lá, voltaram de novo, a maioria, e depois não pôde mais ser feito isso. Por quê? Porque não havia a intenção deles em se tratar. Então é um tratamento que já estava dado ao insucesso, né? Mas assim, são situações pontuais que eu estou trazendo, né? Mas assim, então a gente trabalha com várias situações, gravidez, situações puerperal, né? Uma depressão corporal, aquela pós-parto, a gente trabalha com muita coisa, né? Muitas situações vindas, né? Os de drogas com adolescentes, tudo mais, que às vezes eles querem também se ajudar, né? Então assim, ó, há o processo que a gente trabalha do autoconhecimento da pessoa, que ela vem para isso, ou ela vem para alívio de sintomas, né? Ou ela vem para alívio do momento dela, ou ela vem para alguma avaliação mais importante, querendo se, né, entender o que está acontecendo por indicação, né? É isso. Então a gente promove qualidade de vida, autoconhecimento, testagens, né? E alívio de sintomas, tá? Como é que a gente faz esse processo? Testagens, avaliação, né? Avaliações, tudo em loco, a pessoa sabendo. A pessoa tem que estar consciente, né? A pessoa tem que querer fazer parte disso, nos solicitar um teste. Existem protocolos para isso, né? O que é um protocolo? Né? Nós nos utilizamos do setting terapêutico, que é uma sala, né? Que é onde é uma sala ambientada, onde essa pessoa sabe que vai ser avaliada. Tá? Qual é a nossa base? Bom, então assim, ó, deixa eu só comentar mais um pouquinho. Essas situações de avaliação, a gente faz então avaliações, testagens, né? Damos laudo, diagnósticos, né? Fazemos indicações, né? Enfim, né? Uma vasta gama de situações, tá? Nós fazemos interações, às vezes em grupos, com casais, que é a minha formação também, de casal e família. Né? Então assim, então, dessa forma que a gente trabalha, com testes, mas eu não trabalho assim, tá? Eu tô falando no geral, eu não trabalho com testes, eu trabalho com avaliações e laudos, tá? É isso que eu faço, tanto de terapia de casal, como individual, como familiar, tá?
né? Ultimamente estou trabalhando mais individual, lanço mão eventualmente de alguma situação sistêmica familiar e também de alguma situação de casal, né? Bom, essa questão diagnóstica, como é que a gente faz, né? Se nós temos um código de ética e conduta, né? Esse código diz o seguinte: nós somos a média para fazer uma avaliação não pode se resumir a menos de 4 sessões de 1 hora, 50 minutos a 1 hora, tá? Numa interação tranquila com esse paciente, onde a gente faz questionamentos, ou ele traz essas situações para nós e a gente tenta elucidar o quadro, né? Esse é o formato legalizado, dentro daquilo que a gente chama setting terapêutico, que é a minha ferramenta de trabalho, né? Essa pessoa tem que estar dentro da minha sala. Tem colegas que também fazem online, né? Consultas online. Eu, depois de um certo tempo com esse paciente, até aceito isso, né? Não me oponho, mas que isso não seja uma constante, porque o online priva muito da interação pessoal, muito do sentimento, do que tu pega no ar, né? De sensações, né? Situações que às vezes ficam faltantes, né? De um choro próximo, de um abraço próximo. Algumas situações que às vezes as pessoas ficam inibidas de trazer, que são segredos velados, familiares. E isso, a minha experiência diz que é impossível sair pelo online, tá? Mas assim, é uma opção. Muitos colegas, depois com a pandemia, a gente também não tinha outra opção, né? Então isso se tornou mais conhecido, né? Mais normal de acontecer, né? Da gente poder se utilizar do virtual, né? Mas enfim, então assim, ó, só o psicólogo pode aplicar testes, tá? Isso é uma atribuição do psicólogo. Apenas o psicólogo pode aplicar testagens, nenhuma outra pessoa, tá? É só o psicólogo mesmo que aplica os testes. Agora, avaliações podem ser feitas por psicanalista e podem ser feitas por psiquiatra. Psiquiatra, o que é? É um médico que lá na sua residência, eu já expliquei isso também anteriormente, mas só estou dando uma pensadinha, é um médico que lá na sua residência ele resolveu aderir para a situação da psiquiatria, mas ele é médico, tá? O psicanalista, ele pode ter qualquer formação, qualquer, desde que ele tenha se tratado por um tempo importante, tenha essa inclinação, que queira tratar, porque eu conheço vários psicanalistas que fazem para eles mesmos a psicanálise, tá? Ou para complementação, por exemplo, de advogado de família, enfim, complementação de embasamento para suas teses, enfim, eu lido com pessoas que fazem muito isso, tá? Psicanálise, por exemplo, já tive psiquiatras que também fizeram psicanálise, né? Porque não deixa de complementar a carreira. Então, assim, a gente se utiliza. Então, o psicanalista pode ter qualquer formação, mas ele é obrigado a passar por tratamento dele, né, pessoal, né, e fazer o curso também, que é um curso bem intenso, né, a razão pela qual também eu credibilizo esses profissionais, porque são sessões importantes, né, e bem profundas, porque é uma linha profunda. A gente está falando de Freud puro, né? Para te poder entender Freud, tu tem 24 volumes de 200 páginas, né? E com termos e circunstâncias que tu tens que ler e reler por N vezes. Não é uma situação pontual. Freud, tu tem que estar com o cognitivo apurado, teu instrumental todo de lucidez apurado, para te poder fazer essas linkagens, conexões, essas transferências. Como é que tu vai fazer esses entendimentos sem ter o entendimento, né? Então, assim, ó, aprovo muito faculdades, por exemplo, a PUC do Rio Grande do Sul, ela até a época que eu fiz, né? Eles exigiam que o profissional se tratasse. Eu me tratei muito tempo, né? Então aí eu
trazendo até uma curiosidade, eu me tratei por 13 anos, uma psicóloga, né? Aí tive alta e fui para um psicanalista, psiquiatra, que casualmente me foi indicado pelo meu ginecologista à época, né? E que eu queria dar sequência, enfim, ele era diretor de um curso no Sul, enfim, que eu comecei a fazer também meus cursos lá. E me tratei ali por um bom tempo também, né? Dei uma parada e comecei de novo a fazer a psicanálise com um outro psicanalista também. Mas nesse momento eu sigo fazendo psicanálise. Aliás, eu tenho muito interesse em me formar em psicanálise, razão pela qual eu procurei um psicanalista. Bom, mas assim, então um psicanalista ele tem muito embasamento teórico. Por que eu digo isso, tá? Eu não estou descredibilizando o psiquiatra, mas é que o psiquiatra, o pessoal diz, nossa, ele é tão frio, a gente entra lá e ele medica. Mas é para isso que ele serve. Ele tem um certo conhecimento da psicologia, claro, né? Ele fez ali, mas são pinceladas, né? O que a gente faz em 5, 6 anos, eles fazem 2, com residência e muito com viés no psicofármaco, né? Nas medicações. Então, assim, muitos não querem interagir com isso. Outros até tratam, eles têm esse viés, eles podem, né? Mas, via de regra, houve uma época, uma briga muito grande entre eles poderem tratar ou não, que isso era atribuição só da psicologia. Ai, nossa, me botaram no meio disso, né? Enfim, né? Eles têm conhecimento medicamentoso, acredito que seria ideal um acompanhamento de um psicólogo também a esse paciente, né? Mas que não fique só com essa função só da psiquiatria. Por quê? Porque há essa situação do autoconhecimento que o psicólogo tem que ter. Qualquer pessoa tem que ter, né? Então, o meu viés à época foi, se o psiquiatra também tiver um entendimento psicanalítico, tendo feito a própria psicanálise, que aliás eu achava que isso deveria ser uma exigência também, né? Tudo certo, né? Então eu sempre indico, ao procurar um profissional para se tratar, pergunte claramente, ei, você já se tratou? Por quê, né? A gente não pode projetar um helicóptero sem ter andado nele, né? Eu não posso te indicar um helicóptero sem você andar. A mesma coisa é a psicoterapia. Eu não tenho como auxiliar ninguém sem ter passado por esse processo, sem ter entendido esse processo. Uma coisa é a teoria, que ela realmente nos dá substância, a nossa experiência profissional, que realmente nos traz uma situação bem substancial. Agora, outra coisa bem diferente é você ter um autoconhecimento. E aí me perguntam, tá, mas Virgínia, no que isso influencia? Influencia, por exemplo, que eu posso, que eu tô tranquila para poder atender pessoas com os mais variados gostos dentro do meu consultório. Não necessariamente que tenham que vir ao encontro do que eu queira. E eu não posso influenciá-los de acordo com o formato que eu faria. Essa pessoa é livre, tem livre-arbítrio, e essa é a função, né? Eu não necessariamente faria isso, ou faria aquilo que a pessoa quer, mas se ela se sente bem, está dentro de uma zona de conforto para ela está elaborando daquela forma, não tem nada contraproducente nessa situação, ok? Os senhores entendem? Essa é a diferença, né? É a mesma coisa que o paciente me disser, olha, será que eu mantenho o meu casamento, eu não mantenho? Eu não posso fazer uma votação, sim, mantém, não. Ele tem que chegar a essa conclusão sozinho, ele ou ela, né? Então, esse tipo de situação vem para o meu consultório. E a gente trabalha de tal forma que essa pessoa chegue à conclusão. Tem várias situações que eu acho que é inadequadíssimo, mas as pessoas estão no momento de apostas. Tem outras situações que eu acho, né, se eu fosse optar, né, ou eu daria continuidade, ou não daria continuidade, mas não sou eu que estou sendo avaliada ali, é o paciente que está à minha frente, né? Então, assim, eu não posso emitir julgamentos ou ficar irritada com a situação que a pessoa decidiu, não é assim que a banda toca, né? Eu tenho que estar muito bem alinhada para quantas vezes essa pessoa vier necessariamente tentar resolver isso, bom, né? Às vezes são situações de muito tempo, né?
mais, não é uma coisa que a gente resolva rapidamente, até a pessoa se dar conta, elaborar, né? Enfim. Mas então é isso, o psicólogo ajuda também auxilia nessa condução, né? Vai entendendo, vai auxiliando no entendimento e na obtenção de insights, que é o dar-se conta, né? Mas esse dar-se conta não pode passar por mim, tem que passar pela pessoa, né? Ela tem que entender os momentos que ela está passando, né? Então, para isso. Então, é para uma qualidade de vida também, alívio de sintomas que é nítido, isso é cientificamente comprovado. Eu tive várias situações que eu acompanhei, assim, situações importantes que as pessoas deram uma guinada de 360 graus nas suas vidas, estão bem sucedidos, muito felizes, né? E não entram em outras situações dessas, não. Ai, olha só. Mas então é isso, tá? Então é essa a função do psicólogo. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui na minha colinha, né? E aqui, assim, ó, uns instrumentos que a gente utiliza, já falei, né? A testagem, avaliações, laudos, enfim, diagnósticos, né? Vou falar importante sobre diagnóstico, já vou dizer alguma coisinha, né? A formação para pessoa, bom, também já falei, bacharel. Para ser psicólogo tem que ter sido bacharel em psicologia, né? Estudar os 5 anos, aqueles normais, fazer 4, 5 estágios, enfim, todas as áreas na minha época era assim, né? Vamos lá. Diagnóstico. Eu quis trazer esse tema rapidamente. A gente vê muita gente chegar, principalmente no meu consultório, né? Isso acontece muito, com diagnósticos equivocados. Eu tenho muitas trocas com pessoas da educação, principalmente educação especial, que também estão se queixando disso, tá? Estão chegando muitos diagnósticos por moda. Na minha época, por exemplo, quando eu estava trabalhando numa escola, a moda era TDAH. Vinha todo mundo, meu filho tem TDAH, aquele tem TDAH, então virou uma febre universal. Todo mundo tinha que ter TDAH. E quando eu fui ver, na verdade, nem 15% da turma tinha. Na verdade, nem 10% da turma tinha TDAH, tá? Das pessoas que vieram a mim pra gente fazer uma avaliação. Bom, a gente tira vários... E por que eu digo isso, né? Porque eu trabalho com equipes. À época eu estava trabalhando com equipes. Então chegava alguma criança, eu pedia primeiro uma avaliação médica. E geralmente parava ali, porque ou essa criança não estava ouvindo bem, ou não estava deglutindo bem, ou estava ansiosa com alguma situação, ou estava com algum problema auditivo, ou estava com algum problema ocular, ou estava com alguma dor gástrica, vamos supor, né? Então, assim, é importantíssima a avaliação médica. E diretamente também enviava para uma fonoaudióloga, né? Depois de passar pela fono, depois de passar pelo médico, vinha a mim. Com a Virgínia vieram esses resultados. A partir dali, eu sigo o tratamento. Por quê? Porque TDAH, para a criança, há uma confusão, há uma situação que deixa essa criança muito inconstante. E essa situação que deixa a criança inconstante são desconfortos orgânicos. E é para isso que a gente funciona e vai atrás, enfim, né? Então eu passo primeiro pelas situações médicas. A mesma coisa a questão de impotência, né? Os médicos fazem avaliações, quando veem que não tem nada de problemas, vem a mim, né? Situações de gravidez, né? De dificuldade de gravidez, esse tipo de coisa, né? Então são situações que o orgânico também pode ter uma função importante. Descartado isso, para dentro da minha sala, tá? Então a gente funciona por descarte, porque daí poupa o tempo também da pessoa. Eu sou assim, eu sou muito dinâmica. Chega uma pessoa assim pra mim, olha, manda lá, eu quero fazer isso. Eu tô vendo também pessoas com uma carga medicamentosa muito intensa, que eu vejo que tem lastro para poder ir largando, né? Eu já vou avisando o colega, vai tirando, eu tô aqui acompanhando. Então, né, geralmente é super bem sucedido. É muito difícil chegar no meu consultório e não perder pelo menos metade da carga medicamentosa, tá? Porque há uma dependência, e é nisso que eu não trabalho, há uma dependência, um entendimento da pessoa em ter uma segurança na dependência, né? E essa dependência eu também não repasso a mim,
Eu já tive pacientes, eu quero ter hora contigo todos os dias da semana. Eu digo, não, a gente vai ter hora pontual aqui e ali, porque eu também não quero me tornar uma ponte de dependência para essa pessoa. Então, o meu entendimento é fazer essa pessoa ser construída, sair inteira, com os próprios pés, e eu simplesmente ser um arrimo. Né? Mas, bom, então assim, ó, diagnóstico é algo que a gente tem como é que eu posso dizer? Nós temos uma constituição. Deixa eu mostrar para vocês. Casualmente eu tenho uma aqui, né? Que é essa aqui, o CID-10. Tá? Eu acho até que ele tá meio desatualizado, tá velhinho esse meu CID-10, né? Antiguinho já, né? Aqui, tá? Isso aqui é a nossa constituição. Aqui dentro desse livro aqui, e dentro do DSM-5, que eu não tô com ele agora, eu tenho DSM-4, DSM-3, DSM-5 eu ainda não adquiri, tá? Mas saiu por agora o DSM-5. Dentro do DSM-5, DSM-4, também estão a classificação dos transtornos mentais. Tá? O nosso diagnóstico é baseado nisso. Claro que eu não preciso ler, né? Aqui tem várias faltas, né? Explicando como é que é. Esses Fs aqui, mostrando aqui para vocês, ó. F5, F não sei o que, F. Isso aqui são nossos parâmetros. É aqui dentro que essa pessoa vai ser classificada, dentro de um F desses. Tá? Então, assim, ó, pra gente classificar isso, tem que ter bastante conhecimento. Quando eu faço um laudo, eu coloco assim, ó, pessoa classificada dentro do transtorno tal, reportando-se a classificação do CID-10, F ponto, F ponto alguma coisa. Por quê? Porque quando vai para um colega, esse colega já entendeu. E ele vai direto, a avaliação passou por mim, ele vai direto ali, ele já sabe que essa pessoa tem. E para que a gente faz isso? A gente faz isso também. Primeiro, para facilitar na classificação. E segundo, para salvaguardar o paciente, porque o diagnóstico é uma coisa privada. Não é à toa que existem essas classificações de números, né? Para essa pessoa não... Ela vai manusear esse laudo, vai entregar aqui e ali, o colega vai saber, ninguém mais. Né? E por quê? Porque isso faz parte da lei da proteção de dados. Tá? Então, assim, ó, o que eu tô querendo trazer para os senhores? Esse CID-10, né, é a nossa Constituição. Ali tem todas as regras e leis. Eu não posso classificar uma pessoa porque está num bar, na rua, de alcoólatra. Para eu classificar essa pessoa, ela tem que vir ao meu consultório, estar se sentindo desconfortável, ou por indicação, ou ter tido alguma abstinência, alguma situação importante de agressão, não sei o que. Bom, chegou no meu consultório. Ali eu vou fazer uma bateria de sessões com ela. Se eu achar importante, no caso do alcoolismo, fazer uma bateria de testagens, né, para confirmar esse meu achado, a pessoa lúcida dentro do meu consultório. Tá? E é só ali que é validado. A partir dali vai sair um laudo, eu vou explicar para essa pessoa, vai sair um laudo meu com essa classificação aqui dentro. Tá? E o meu entendimento dela, como eu sou freudiana, eu me reporto a Freud. Do porquê que ela chegou aqui. E aí o meu trabalho começa a ser uma regressão. A partir daqui, eu vou voltar lá para os livros do Freud com a pessoa e a gente vai vindo caminhando step by step, tá? Passo a passo, para classificar, para essa pessoa ressignificar o seu momento. Porque em algum momento, essa pessoa ficou freada, né? Eu explicito isso muito bem nas fases do desenvolvimento infantil. Então, assim, tô me passando no tempo aqui já. Então, o diagnóstico é uma coisa seríssima, tá? E é tão séria que às vezes vem à minha sala questões 1000, né? E que vêm equivocados de colegas. Eu tenho uma ética, toda uma conduta de não colocar à prova essas situações, mas também de me fazer validar diante disso. Há uma discordância total, porque eu tenho 30 anos de mercado, 30 anos que eu tô trabalhando com isso, sou uma referência nisso, em dar laudos, e assim, sempre estive à frente de situações importantes. Há 20 anos eu tô com um programa no ar, né?
Então, assim, ó, não é o tipo de situação que a gente faz de uma forma leviana. Agora, aí os senhores vão me dizer, mas a fulaninha disse que é isso, a fulaninha disse que é aquilo. Falo muito bem numa coisa chamada, num episódio que eu tenho chamado rotulagem. Aí é rotular, tá bom? Então, assim, ó, diagnóstica comigo. Quem é que pode diagnosticar? Psicanalista, psicólogo e psiquiatra, tá? Testar, só psicólogo. Tratar, psicanalista, via de regra, e psicólogo. Tá? E é isso, né? Então, é um procedimento muito interessante, realmente é uma situação que uma terapia, né? Ela traz realmente qualidade de vida, te deixa num momento mais adequado, mais ajustado, né? Exceto situações pontuais que a gente faz trocas, esses momentos, assim, a gente tem alguns ajustes, digamos assim, seria um aparar de arestas, né? Que, por exemplo, tu não consegue resolver com aquela pessoa, com outra pessoa, né? Tu precisa de um momento teu, é uma entrega tua, é um momento teu, né? E é só teu, dentro do consultório com esse profissional. Então, assim, ó, é o que eu sempre falo, né? Aos colegas que diagnostiquem com responsabilidade, né? Porque eu já tive na minha sala pessoas com tentativa de suicídio por rótulos que elas não tinham. Né? Ou por maldades, ou por equívocos, né? Esses rótulos saíram para, né? As pessoas acabaram rotulando. E rótulo não tem validade alguma. É outra coisa que eu quero poder dizer. Se esse paciente não for, se esse psicólogo ou se esse profissional não for o eleito dessa pessoa, essa pessoa estando lúcida, não tem validade alguma. Se a pessoa não souber que está sendo avaliada, isso é crime. Isso é crime. Crime de exposição. Essa pessoa tem que saber, isso é uma propriedade privada. Né? O psicólogo é tão importante quanto um ginecologista. Como seria para os senhores? Um ginecologista ou um urologista está passando o diagnóstico do que o senhor fez no consultório na rua. É a mesma coisa. É privado. É crime. Fica a dica, tá? Assim como fica a dica de se fazer uma boa terapia. Tem tantos colegas no mercado, né? Tem tantos formatos, né? Não esqueça de perguntar antes, você se tratou já na sua vida? E é isso, eu fico por aqui, desmistificando. É um prazer poder retomar esse meu projeto. Gosto muito do meu programa de televisão, né? E que agora, por enquanto, está retido só no YouTube, né? Uma coisinha mais caseira. Enfim, fico por aqui. Uma boa semana para vocês. Qualquer coisa podem me deixar perguntas, enfim, né? Que vai para o ar. E a gente volta a se falar semana que vem para mais um insight. Então, boa semana para você. Tchau.